partir do verso 16, que diz: E aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. 19: Portanto, ide. Vamos repetir aqui? Portanto, ide. Fazei todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Porque não temos condição alguma de realizar nada, absolutamente nada no Teu reino, sem a Tua presença, sem a presença do Teu Santo Espírito. Senhor, que nesta noite estejamos, ó Pai Santo, com os nossos ouvidos abertos, nossos corações dilatados diante da Tua presença, Senhor, ávidos para receber aquilo que o Senhor tem para conosco, Senhor, e nos conscientizarmos do Teu chamado em nossas vidas. Em Teu nome é que eu oro e te agradeço já, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, essa é a realidade do que ocorre hoje no mundo, nos países asiáticos, aonde o Evangelho, essa pesquisa que nós vimos no vídeo, ela é de agora, de 2025. Esse site é da ONGs, não é ONG, é uma instituição, melhor dizendo, uma instituição que é voltada para missões, portas abertas. E eles têm esse cuidado, essa chamada. E eles fazem essas pesquisas constantemente. Os irmãos notaram a onda crescente de perseguição aos cristãos que se rendem ao Senhor, aqueles que se renderam a Cristo. E isso é para nós estarmos conscientes, amados, dessa missão, desse chamado que é para todos nós. O Senhor não nos chamou simplesmente para estarmos sentados em essas cadeiras confortáveis. É bom, não é? Mas também para que nós levamos a mensagem. Porque, queridos, todos nós somos fruto de missões. Alguém pregou para nós. Alguém falou de Jesus para nós. Alguém nos deu uma palavra de autoestima. Alguém falou de Jesus para nós. A gente não está aqui porque um lindo dia nós acordamos e dizemos assim: hoje eu vou aceitar Jesus e vou para a igreja. Não, nenhum de nós temos isso, fazemos isso, né? Tem aqueles que nasceram, usa-se a expressão, né? No berço, esse berço não existe, né? Muito menos de ouro. Mas nasceram num lar cristão e se encontra aí. Mas ele ou ela é fruto da oração dos seus pais, que lá atrás já se renderam a Cristo. Então, nós somos fruto de missionário. Alguém evangelizou para nós. E agora também nós temos que reverberar isso, pregar também para as pessoas. É tempo de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Matthew Henry disse que, em uma citação, ele diz que o verdadeiro cristão é aquele que não se envergonha do Evangelho de Cristo e não é uma vergonha para o Evangelho. Então é tempo de vivermos
o Evangelho, é tempo de pregarmos o Evangelho, é tempo de sermos, de fato, sal da terra e luz do mundo. Amém. O objetivo, amado, dessa mensagem é de nos conscientizarmos dessa tão grande responsabilidade, desse chamado que o Senhor tem para todos nós. É uma sublime tarefa, não é um peso, é uma sublime tarefa. E interessante que o Senhor, Ele não chama os capacitados, pelo contrário, porque Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Porque é próprio da natureza humana se orgulhar por fazer algo para alguém ou para Deus. É por isso que Ele chama aqueles os mais improváveis, e Ele coloca em lugar de reis e de príncipes. Amém. Aquele que o apóstolo Paulo fala, que Deus, Ele usa as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, para confundir, para aniquilar aqueles que se acham, ou que pensam que é alguma coisa. Então Ele conta comigo e com você. Eu e você somos igreja, somos pequenos missionários que têm a responsabilidade, o privilégio também dessa sublime tarefa. E é sublime porque quem nos confiou, quem nos chamou para isso, foi o próprio Senhor Jesus. Por isso que é sublime tarefa, porque foi Ele que nos confiou. Você pode imaginar isso? Qual o valor, qual é a condição que nós tínhamos para hoje termos esta responsabilidade de anunciar os céus, de ser um representante de Cristo na terra, de poder ministrar sobre a vida de alguém, como foi dito aqui, quem sabe em uma fila do ônibus, em uma fila da lotérica, seja lá onde for, seja em um hospital. Você é essa pessoa, você é esse sal da terra, você é essa luz do mundo. Então, essa tarefa ela é sublime, porque foi o Senhor Jesus que nos chamou. Portanto, ide. Nós somos missionários. E quem nos ordenou, a leitura que nós fizemos, né? Ide. Quem nos ordenou foi o Senhor Jesus. E aí a gente lembra daquela frase, né? Que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se o Senhor nos mandou e de fato temos juízo, vamos obedecer a essa ordem. Amém, Pai. Talvez se fosse uma ordem dada por algum dos apóstolos, quem sabe, né? Poderíamos ser resistentes. Quem falou foi Paulo. Que ele vá. Quem falou foi João. Que ele vá. Mas quem nos comissionou para essa função foi o próprio Senhor Jesus. Então nós temos que obedecer. A igreja tem essa responsabilidade e de fazer discípulos em meu nome. Fazer discípulo. E olha que interessante, não é fazer crente, é fazer discípulo. Discípulo significa parecido com Cristo. A aparência é tão visível nos evangelhos que o próprio Senhor Jesus, Ele teve que dar um sinal para, melhor dizendo, a Judas teve que dar um sinal para aqueles que o iam aprendê-lo, porque eles eram parecidos demais. Jesus se confundia, os discípulos se confundiam com os outros. É isso que é discípulo. Para que os soldados prendessem Jesus, foi necessário que ele identificasse: olha, aquele a quem eu beijar, é esse que vocês devem prender. Então, discípulo é parecido com Jesus. Ele não é parecido com o mundo, ele anda totalmente, muito pelo contrário, na contramão do sistema do mundo, porque ele parece com Cristo. Ele ama como Cristo.
Ele estende as mãos como Cristo. Ele alimenta o faminto como Cristo. Ele abraça o oprimido como Cristo. Amém. Porque Ele é discípulo. Ide e fazer discípulo. Em nome do Senhor Jesus. Missão, queridos, significa também resgate, libertação, salvação. No que diz respeito à missão de Cristo, que Ele confiou à igreja, ou melhor, podemos comparar a missão semelhante a um exército que tem a responsabilidade, que tem a missão de fazer um resgate. A gente assiste os filmes, né? E se usa a expressão extração, porque ele tem uma missão. E aquele exército, ele é responsável para ir, seja onde for, o local que foi destinado, onde se encontra lá, aquela vida, aquela pessoa, a resgatar, como por exemplo, o exército de Israel, que tem a missão de resgatar os presos, aqueles que se encontram no poder do Hamas. É uma missão. Então, missão é isso. É resgatar, é levar o socorro, é salvação, é libertação, libertar. E no que diz respeito à obra de Cristo, que confiou à igreja, resgatar quem? Libertar quem? Resgatar vidas das garras de Satanás, pessoas oprimidas, que não têm esperança, que se encontram aí nesse mundo, buscando um ombro amigo, uma palavra. Queridos, observamos que hoje no mundo, só de fato que tem uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, é os cristãos. O mundo não tem, amados. O mundo hoje vive no seu individualismo, preocupado simplesmente com seus interesses, com seus objetivos. E a gente passa todos os dias, a gente vê. Os irmãos têm observado a onda crescente de morador de rua? Demais, como tem crescido. E a gente não vê efetivamente a ação dos governantes em prol dessas pessoas. Então nós, como Igreja do Senhor, como os missionários do Senhor, temos o dever de proclamar, de levar o amor do Pai a essas pessoas. Então, cabe a nós levar Cristo para arrancar almas das garras, das cadeias, dos grilhões de Satanás. E Jesus, Ele é a preeminência em tudo. Os irmãos sabem que o primeiro missionário é o próprio Senhor Jesus. Ele é o primeiro missionário que veio. A gente usa sempre a expressão, né? Que a missão nasceu no coração de Deus. E de fato, o Senhor já preveu, ou seja, na sua presciência, Ele já sabia da necessidade de enviar um socorro, um resgate para nossas vidas, para nossas almas. Porque não tinha outra pessoa, não tinha alguém capaz de fazer isso, só Jesus. E Ele, deixando toda a sua glória, Ele veio para se entregar por nós. Então, a gente pode ver isso lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 15. Coloca aqui para nós, Gênesis 3, verso 15.
E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui contém a primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo. Ele diz a vitória final da raça humana e de Deus contra Satanás e o mal. É a profecia do conflito espiritual entre a semente da mulher, que é Jesus, e a semente da serpente, que é Satanás. Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher e que ele seria ferido ao ser crucificado. Porém, ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente Satanás, o pecado e a morte, e para salvar a humanidade. Então ele é o primeiro missionário. Aí Paulo vai falar em Efésios, lá no capítulo 2, aonde o Senhor ele se esvazia para que ele viesse tomar a forma humana e nos resgatar da potestade das trevas. Então ele é o primeiro missionário que veio para nos resgatar. Missionário, ele também significa embaixador de Cristo. É aquela pessoa que representa Cristo, que ele vai levar a mensagem. O embaixador, ele não pode, ele não deve, ele não tem esse privilégio de falar dele mesmo. O embaixador, ele tem a responsabilidade de falar daquele a quem o enviou. Então, por isso que o missionário também, ele tem essa conotação. Ele é o embaixador de Cristo, que tem essa responsabilidade. E nós, como igreja do Senhor, também temos que bem representar a Cristo. Porque, queridos, meditando nesse assunto, nessa questão de missão, que observando hoje o posicionamento da igreja, a gente vê que a igreja hoje brasileira, falamos do Brasil porque é onde nós moramos, né? Podemos falar de fora. A gente vê o posicionamento da igreja que não está exercendo essa função, representando Cristo de fato. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo hoje. E por pertencermos a Ele, nós falamos que aguardamos o cumprimento da promessa e que de fato irá acontecer de buscar a sua igreja. Mas como igreja de Cristo também nós temos que fazer a nossa parte, nos posicionarmos, sermos representantes de fato. Meditando sobre isso, me vem a pergunta: estamos de fato representando a Cristo como igreja? E é um dos assuntos que estamos estudando aqui nas sextas-feiras, sobre a igreja de Cristo. Quem é a igreja? Qual a sua representatividade? Então, será que temos bem representado a Cristo? Temos bem representado a nossa igreja? Igreja somos nós, mas fazemos parte de uma comunidade, um templo, né? E será que nós estamos representando bem a comunidade onde nós participamos, onde nós congregamos? Meditando sobre isso, temos representado bem a Cristo no trabalho? Temos representado bem a Cristo na escola, na faculdade? Temos representado bem a Cristo no trabalho, na condução, na academia? Sim, na academia. Aonde nós estivermos, temos que representar bem a Cristo. Porque se de fato entendemos que somos cristãos, que somos noiva, que somos missionários, que temos um chamado do Senhor, se entendemos de fato, se quisermos, nós representamos e representamos bem a Cristo onde nós estivermos. Porque é dever da igreja, é dever nosso, é responsabilidade de todos nós
representarmos bem a Cristo na condição de embaixador, de representante do Rei. Não é que nós devemos apresentar a nós mesmos, mas apresentarmos a Cristo, aquele que nos chamou. As pessoas devem olhar para mim, para você, querido, e ver em mim e em você uma pessoa em que ele possa pedir uma palavra de conselho, uma palavra de auxílio. É eu e você. Sal da terra e luz do mundo é isso. O sal, Jesus faz essa simbologia porque é um condimento que ele tem essa propriedade de conservar da corrupção. Os irmãos sabem que se pegar o sal e passar na carne ou no peixe, essa prática tínhamos antigamente, né? Porque não era todo mundo que podia comprar uma geladeira. E aí tinha essa prática, pegava aquele alimento e meio que embalsamava, né? Enchia de sal, colocava no sal e passava ali dias e não era corrompido, porque o sal faz esse processo. Então ele preserva, e além de dar o sabor também. E observa que o sal, ele só é notado quando ele está ausente, né? Ou quando está muito presente também. Mas geralmente é quando está ausente. A gente olha aquele prato bonito, aquela comida que enche os olhos. É quando a gente dá pega aquela colher, aquele garfo cheio e coloca na boca. Faltou o sal. Mas quando ele está presente, a gente não percebe que ele está ali. Só percebe quando está ausente. Então o sal é que dá o sabor. É que dá ali a conservação. E luz do mundo é aquele que brilha, né? A luz, ela invade o ambiente escuro, seja o tamanho que ela for. Mas se o ambiente estiver escuro e uma luz se aproximar, uma luz se fizer presente ali, automaticamente todo o ambiente é tomado por aquela luz. É por isso que nós somos essa pessoa em Cristo Jesus. Devemos bem representar a Cristo onde nós estejamos. Não podemos simplesmente ser crentes nominais. E aquele crente que ele, na igreja, ele representa bem, mas fora dela, como foi dito aqui, a pastora disse, né? Que sejamos igreja lá fora também. É assim que fazemos a diferença. É assim que pregamos o Evangelho. Costumo dizer, queridos, que hoje em dia, para pregar o Evangelho, você falar, citar, os irmãos verem nas redes sociais, não é mais novidade aí, o avanço, vários vídeos de pessoas que ainda têm essa chama de pregar mesmo, de pegar a Bíblia e sair pregando nas ruas, né? Na Paulista. E quantos que são hostilizados? Quantos que são enfrentados ali, que eles chegam até a tomar a Bíblia da pessoa e rasgar com a fúria, com a ira demoníaca, é demônio puro naquelas pessoas. Então, eu costumo dizer que hoje em dia nós temos que pregar Jesus com o nosso bom porte nele. De fato ser representante de Cristo. Viver o Evangelho. As pessoas vão perceber e vai chegar para você e vai dizer: você é um crente, né? Você é crente, né? Mas por quê? A sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de se portar. Você é uma pessoa educada. O crente, ele é educado. O crente não é espalhafatoso, aonde a pessoa chega. Não, o crente, ele é educado. É aquela pessoa onde ele chega, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Então, nós temos essa responsabilidade de bem representar a Cristo. Agora, queridos, a boa notícia é que não estamos sozinhos nesta tarefa. Aquele que nos chamou para essa tarefa, ele não é irresponsável para nos entregar a tarefa e virar as costas e deixar você se virar sozinho, não. A boa notícia é essa, é que ele, ao chamar para essa tarefa, ele nos deu um líder para estar conosco.
E esse líder se chama Espírito Santo. É Ele que lidera essa igreja. É Ele que lidera aqueles que são chamados. É Ele que lidera os missionários. Em Atos, no capítulo 1, verso 8, né? O que ele diz lá? Olha, foi uma orientação que Jesus, ele fala, fica em Jerusalém. Né? Diz que não, Atos 8. Ficar em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Coloca aqui para nós, Atos, capítulo 1, verso 8, que é muito conhecido. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até aos confins da terra. Querido, esta obra, ela só é possível, ela só é realizada, ela só tem êxito porque ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. É por isso que é possível. Porque a gente viu que mediante as perseguições, ao invés daquelas pessoas abandonarem a Cristo, pelo contrário, elas continuam perseverando. O que é isso? É o Espírito Santo. Uma pessoa não deixa a sua residência aconchegante, familiares, seu bom emprego, uma vida abastada, uma vida abençoada, uma vida próspera. Não deixa, querido, não deixa por conta própria para fazer missão, não deixa. É porque o Espírito Santo já o chamou. A chama ardeu no coração dele, no coração dela, sabe? E aí aquilo começa a cada dia mais ardendo, queimando, ao ponto dele se entregar. E o Senhor começa a usá-lo. E ele abandona tudo por amor a Cristo, por amor às almas. É o Espírito Santo que faz isso em nós. E que bom que é Ele que faz isso em nós. É Ele que nos capacita. É por isso que ele diz, olha, fica em Jerusalém, vocês têm que ser revestidos para poder você cumprir o ID. Senão você não consegue cumprir esse ID. Porque, querido, a partir daquele momento, você está entrando no terreno do inimigo e é uma guerra travada agora que você vai enfrentar. Não você sozinho, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você agora. Ele te encarrega, ele te dá essa capacidade, essa condição para você permanecer. O apóstolo Paulo, como missionário, os irmãos sabem quanto que ele sofreu por amor a Cristo. Quando ele se rende, que o Senhor tem um encontro com ele no caminho de Damasco, o Senhor o advertiu que ele iria saber o quanto que ele iria sofrer por amor a Cristo. E ele sofreu de fato. Mas ele também pode dizer que ele não sabia se ele queria morrer para estar com Cristo ou continuar vivo pregando o Evangelho. Como pode uma pessoa ficar nesse impasse de escolha porque o amor transbordava de maneira tal que ele preferia ficar para continuar pregando a Cristo, porque esse amor era explosivo no seu coração. Então isso vem de quem? Do Espírito Santo que habita na pessoa do crente. Só Ele que faz isso. E Ele está em mim e em você. Ele quer usar eu e você para pregar. E interessante desse versículo, para desconstruir talvez em nossa mente que missão ela só acontece transcultural. Não, a missão também é local. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, local, como na Judéia e até aos confins da terra.
não precisa necessariamente você sair para fazer missão transcultural, para você ir para outra nação, para outro país. Querido, o seu colega de escola, você pode fazer missão na vida dele. O seu colega de trabalho, o seu vizinho, sabe? Você pode fazer missão, aquilo que nós falávamos ontem, influenciar. Você pode influenciar alguém a Cristo. Cristo, Ele é a esperança deste mundo, esperança para as nações. Ele é a esperança deste mundo sem esperança, um mundo de indiferença, que as pessoas amam as coisas, mas não amam as pessoas. E nós temos o amor do Pai em nossos corações. A gente chora quando a gente começa a ver, começa a adorar e nos vê a memória quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas que não têm aonde reclinar a cabeça, que não tem um lar, que não tem um alimento. A gente vê, a gente chora. O que é isso? É o Espírito Santo em nós, nos constrangendo a isso. Ao contrário daquele que não tem a Cristo, ele simplesmente ignora, ele simplesmente passa e até mesmo profere palavras negativas, que morra logo, que sai daqui. Mas nós não, nós temos o amor de Deus. Então, querido, que nós sejamos verdadeiros missionários aonde nós estivermos. E esta chamada para todos nós, querido, é para todos nós, seja irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, todos nós fomos chamados para isso. Ou não fomos? Sim ou não? Sim, fomos. Todos nós temos esse entendimento hoje. Somos instrumento do Senhor. Então nós temos que testemunhar, ser um testemunho vivo como missionário, aquele que resgata, aquele que transmite a Cristo ao perdido pecador. Para concluir aqui, aonde nós entendemos claramente como a recompensa do Senhor para nós. É uma pergunta que Pedro, ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, mas nós deixamos casa, deixamos os nossos bens, deixamos até mesmo nossos familiares para te servir, para te seguir. O que nós vamos ganhar? O homem ele é assim, né? O homem ele vive de interesses e valores, né? Se eu ganhar alguma coisa, eu vou. Se eu ganhar alguma coisa, eu faço. Se não, não vou. O ser humano ele é assim. Ele vive de interesses e valores. O que eu vou ganhar lá? Vai sair alguma coisa para mim? E olha que Jesus ele é tão sábio que ele diz: olha, Pedro, além de você ganhar centenas de irmãos e irmãs, de ter uma família grandíssima aqui na terra, além disso, você vai herdar as mansões celestiais. Você vai herdar os céus. Essa é a promessa para todos nós. E aí Mateus capítulo 25, verso 31, olha o que diz lá. Coloca aqui para nós, Mateus 25, 31, estou encerrando. Olha o que diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Continua. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as suas ovelhas. E para as ovelhas à sua direita porá, à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde. Oh, aleluia! Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Essa é a nossa recompensa. Então dirá o rei, não, já lemos aqui, né? Porque tive fome, desse-me de comer, tive sede, desse-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. E eu e você somos essa pessoa, somos esse missionário. Ainda Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 14, olha o que diz lá, até o verso 17. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairão sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. É a nossa recompensa. Queridos, fazer missão, ser missionário, está longe de glamour, está longe de holofotes, está longe de aplausos, está longe de riqueza. Quando o missionário ele estava retornando da missão, já tinha cumprido com o seu chamado, com a sua obra ali missionária por décadas, e ele retornava em um navio para a sua cidade. E quando de repente ele já foi anunciado que estava se aproximando de atracar o navio, e ele vai lá para frente, né? E de repente ele olha para o cais e vê aquela multidão de pessoas, porque é de costume, né? Quando alguém chega de viagem, alguém lá receber aquela pessoa. E ele, já observando, viu aquela multidão ali para receber os viajantes que estavam chegando. E de repente ele pega suas malas e começa a descer, né? E vê ali que as pessoas chegavam, abraçavam, davam as boas-vindas, os viajantes, e aquela euforia, aquela alegria, muito chorava, porque havia décadas que não via aqueles viajantes. E aquele homem de Deus não tinha ninguém para o receber. E ele ficou triste com isso, sentido. Falou, mas Senhor, eu trabalhei tanto na tua obra, eu me dediquei tanto na tua obra, tanto que eu fiz, Senhor, mas não veio ninguém para me receber. E ele pegou suas malas e continuou caminhando. E aí o Senhor falou no seu coração, filho, esses que aqui foram bem recebidos, é porque eles já cumpriram a sua missão. Mas a sua missão não acabou. A sua obra não acabou. Ela ainda continua. E sabe, filho, quando chegar o fim da sua obra, quem irá te receber será eu, na minha glória, com os meus santos anjos, no meu reino. Aí sim, lá findará a tua obra. Queridos, a obra ela não oferece status, glamour, porque a glória dos filhos não pertence a este mundo, mas a glória dos filhos, ela se encontra na glória, ela permanece lá, e é lá que nós seremos recompensados por aquilo que nós fazemos no reino.
Que nesta noite o Espírito Santo de Deus desperte em mim e você, desperte em nós esse missionário que somos. Que essa chama seja queimada, queima nossos corações, ela arda grandemente, para que nós possamos cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Amém, queridos? Me está de novo. A gente encerra. Glória a Deus.